Senhora Helene Mitchell. A jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha-a mais para as coisas, para as futilidades da vida, do que para as coisas sérias. Subindo então um pouquinho. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Então, ela era um pouco frívola, né? Dava muita atenção às coisas banais da vida, mas tinha um coração bom, era afetuosa, caridosa, né? Então, vamos lá. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Olha aí, gente, esse é o primeiro ponto, né? A gente se prepara a vida toda para viver e não se prepara para morrer. É uma coisa muito séria isso, né? Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Quantas vezes, gente, em trabalhos mediúnicos que nós participamos, o espírito chegou até nós na mesma situação, né? Minha família não dá mais importância para mim, eu converso com eles, eles fazem de conta que não me enxergam, e eu estou muito triste, minha família me despreza, né? É a mesma situação. Meu corpo não mais me pertence, e, no entanto, lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como 2 personalidades. Interessante isso, né? A pessoa não consegue, o espírito não consegue o equilíbrio necessário, né? Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa, é necessário que eu vá lá ainda? Ela está dizendo ao corpo. É necessário eu voltar ao corpo, né? Meu outro eu que lhe sucederá na minha ausência? A Deus. Ela estava realmente preocupada, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Ela estava realmente perturbada devido ao materialismo que ela vivia, né? Dando atenção às coisas fúteis, às coisas materiais, e sem ter conhecimento de Deus. A gente percebe que era uma pessoa boa, mas ela não tinha esse conhecimento, né?
Então, por isso, difícil dela compreender isso depois que ela se foi. Ela não conseguia se desvencilhar do corpo físico. É isso. Mais alguém? O sentimento da dualidade, que não está ainda destruído por uma completa separação, é aqui evidente. Então, Kardec põe, né, que ela realmente está confusa. Ela está fora do corpo, está sentindo o corpo, está vendo o corpo, mas não se encontra no corpo. Então, ela está bem perturbada, né? Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu despreendimento, a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal. Imagina, gente, que perturbação angustiante, né? Vocês querem fazer um comentário? O que me chamou a atenção é que, em comparação com os relatos que nós vimos antes dos espíritos mais evoluídos, a gente percebe aqui justamente como, descendo um pouquinho a categoria, né, que aqui são os medianos, não são os felizes, como que esse período de perturbação durante a desencarnação, como ele é maior, né? Sim. Eu achei muito... Aí é que está, esse livro aqui, ele vem trazer para a gente justamente essas notícias, né? Como que durante a desencarnação não basta apenas se desprender do corpo físico, né? Durante esse processo de desprendimento tem essa perturbação. Quanto mais apegado à matéria, maior é esse período de tempo, e você poderá estar consciente dessa perturbação, né? Nós não vimos isso nos anteriores. Quando faziam as perguntas para eles, não, foi rapidinho, não, foi tudo bem. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente está vendo um relato de alguém que ficou sofrendo essa perturbação, né? Essa não compreensão. Como assim? Eu sou 2. Eu lembro de atendimentos mediúnicos em que isso é muito claro. Nós incorporamos um espírito que ele está ali consciente do seu novo corpo, ele não entende. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Então, essa dualidade ela é angustiante. Ele não entende por que aquele corpo não responde, por que ele não levanta, por que ele não anda, né? É muito interessante isso. Mais alguém que queira comentar? Mas, como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Mas mesmo assim, né? Evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse: obrigada por haveres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se. Entretanto, será confortada e o que os seus olhos constitui, e o que a seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para as coisas do céu, para que as coisas do céu se lhe
tornassem no que devem ser. Tudo. Todas as ocorrências, né? Então, é interessante a gente, né? Ela está tendo consciência que a mãe vai sofrer, mas ela sabe que tudo que está acontecendo é bom para ela e bom para a mãe também. Porque são provas que devemos passar, né? A primeira coisa, ou talvez uma das primeiras dificuldades que nós temos junto à lei de Deus, é a não aceitação das leis. É a nossa rebeldia às leis divinas, né? Estarei ao seu lado até o fim da sua aprovação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nessa última existência. Oh, ela está falando de uma coisa interessante, né? Porque aqui na comunicação e na explicação dizem que ela foi caridosa, mas ela diz aí que ela perdeu muito tempo e certamente poderia ter feito muito mais do que fez. Vem aquela história, né, do óbolo da viúva, que deu tudo que tinha, era 2 moedinhas que ela tinha. E os ricos deitavam lá sacos de moedas. Mas o que representava junto à riqueza deles? Né? A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece mormente quando partida do coração. Deus é bom. Pergunta. Levastes muito tempo a reconhecer-vos? Resposta. Compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. Dá para ter uma ideia da importância da oração? Olha o que ela falou aí. Compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. Dá para a gente entender a importância da prece, né? Era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Quantas vezes com nós, gente, o irmão dizia para nós, não, eu estou sonhando, eu vou acordar, tudo isso vai acabar, né? Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Subi um pouquinho. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma, novamente falando da importância da prece. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus, Helene. Então, aí nós terminamos o estudo desta comunicação
e também o nosso encontro de hoje, né? E queremos, então, agradecer e colocar o comentário de vocês, final. Alguém gostaria de comentar? Sabe, Alessandra, as frases que Jesus põe, a gente sempre deve pensar e trazer muito, né? Eu me lembro daquela frase no seu comentário, em tudo procurai sempre primeiro o reino de Deus. Então, não é a gente sair, fazer, cair de joelho e fazer, subir escadaria e tantas coisas que fazem. É no nosso cotidiano, sabe, Alessandra? O reino de Deus em tudo, conforme ela põe ali, é exatamente nas pequenas coisas que a gente sempre escorrega, né? É na relação com a família, é na relação do trabalho, é você perdoar alguém que está aqui dentro, você tem mágoa, né? Enfim, todas as coisas, né, que a gente faz e não percebe, né? Não se dá conta que é importante, né? É tão mais fácil para mim ir lá no Caminheiros todo dia e voltar para casa igualzinho eu fui, né? É bem fácil fazer isso, né? E daqui 30 anos, eu fui 30 anos lá, eu olho para trás, eu estou igualzinho eu estava. Então, o estar com Deus, viver com Deus, é cada minuto, fazendo coisas pequenas, prestando atenção no sentimento, né? É isso, né? Mais alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar, Celso, complementando o que você falou, né? Muitas pessoas falam assim que, amanhã eu faço isso, ou deixa para amanhã, muitas vezes deixa de aproveitar as pequenas simplicidades da vida, vamos se dizer assim. Muitas pessoas, como eu posso dizer, eu vou trazer isso de exemplo porque aconteceu comigo, né? E assim, muitas vezes a gente deixa de falar um eu te amo para alguém muito querido, deixa de dar um abraço, e às vezes joga culpa em, por exemplo, é porque essa é a minha personalidade, eu nunca vou mudar, né? Como se não tivesse essa possibilidade de mudar, né? E sendo que somos seres tão imperfeitos nesse planeta, né? Que estamos aqui numa jornada de progresso, que todos, se o nosso irmão, a gente vê, né? Nossa tendência é pegar alguém como exemplo, espelho ali que esteja do nosso lado, né? Então a gente observa as atitudes daquela pessoa, vê que é condizente, ela pratica o bem. Então ela começa a inspirar a gente. Isso começa a dar aquela esperancinha. Vamos falar assim, eu quero ser igual aquela pessoa. Eu queria fazer mais o bem, eu queria praticar essa caridade, né? Às vezes o que falta na gente é o primeiro passo, né? Porque o primeiro passo sempre é o mais difícil. Porque, assim, às vezes a pessoa fica desesperançosa, falando assim, agora não dá mais tempo, não sei o quê. Mas, às vezes, é uma própria desculpa nossa, é uma autossabotagem nossa. Porque, imagina, numa jornada de progresso, o primeiro passo é sempre o mais importante. Então, vamos acreditar assim, cada minuto que se passa, a cada segundo que se vai, era um tempo que você poderia estar fazendo algo. Por exemplo, você poderia estar orando pelo seu irmão, poderia estar orando para aquela pessoa lá longe que está passando por dificuldades, por uma catástrofe que está acontecendo no mundo, né? Orar por aqueles irmãos que ainda não têm esse esclarecimento. Às vezes, a nossa tendência, às vezes, é acreditar que o nosso auxílio, a nossa caridade, ela deve partir das questões materiais.
e muitas vezes não. A ajuda poderia vir das nossas questões morais, da nossa inteligência, saber utilizar isso para o progresso da humanidade, né? Não somente para nós. Então, quando a gente começa, né, ter aquele despertar, porque cada um vai ter o seu momento de despertar, né? Vai respeitando isso, então a gente começa a compreender que todas as sementes que foram deixadas, um dia elas vão germinar. Só que aí vai da questão do indivíduo preparar esse terreno para que essas sementinhas possam brotar, né? E cada um vai ter o seu tempo. Então, imagine assim, hoje eu fiquei conversando com um irmão que estava em sofrimento, ele ficou contando das suas angústias, né? Eu não consegui conversar muito com ele, que eu poderia ajudar dentro do que eu podia, mas vamos pensar assim, nossa, mas eu ouvi ele. Isso já é um passo, porque às vezes aquele irmão só precisava ser escutado, né? Então, assim, eu acho que buscar abrir o nosso campo de visão, né? Eu falar assim, porque às vezes a gente não olha também para as nossas atitudes. Se a gente se está doando ao próximo, se a gente está colocando as nossas faculdades, né, em prol ao auxílio, né? Então, vamos pensar assim que se somos luzes, podemos levar essas pequenas ações que temos para também ajudar o nosso irmão a progredir, né? E cada um vai auxiliando o outro no determinado momento, né, que está ali propício para ambos crescerem juntos. Bom, eu não sei se eu consegui explicar bem, mas seria isso. Foi muito bem, o Karine. Foi muito boa a sua colocação. É bem isso mesmo que nós estamos falando, viu? É bem isso. Mais alguém gostaria de fazer um comentário final? Então, nós estamos encerrando, né? E agradecemos. Um grande abraço a todos.